abra sua Bíblia em o Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 1 diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que de antes tinham visto que ele era cego de nascença, e diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece com ele. Ele dizia: Sou eu. Disse-lhe, pois: Como te se abriram os teus olhos? Ele respondeu e disse-lhes: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao estanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Ele respondeu: Eu não sei. Amém. Glória a Deus. Este é um dos muitos milagres. E não só milagres, porque se fosse só um milagre, mas a resposta maravilhosa e ajuda que Deus trouxe através de Jesus, seu Filho, a uma das pessoas que teve um encontro com Jesus. A palavra registra que Jesus foi um homem, Deus feito homem, que viveu na terra fazendo bens para todo aquele que necessitava. Agora, há muitas coisas e ingredientes interessantes com respeito a este milagre. Ele já nas salões curou mais cegos, curou alguns outros. A Bíblia diz, por exemplo, que tinha um cego Bartimeu que sentou-se à beira da rua, da estrada, do caminho, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus aproximou-se e o curou. Ele também era cego. Mas cabe uma pergunta: por que Jesus, no lugar de tocar nos olhos desse daqui, como fez com Bartimeu, ou com certeza com muitos outros, que curou de vez, por que Jesus cuspiu, fez lodo, botou lodo nos olhos e mandou ele se lavar longe? Por que Jesus fez isso? A Bíblia diz que quando ele foi curado, Jesus só falou: Olha, vai e lave-se. Onde? No estanque de Siloé. Era um lugar que não ficava tão perto. Talvez ele procurou ajuda, eu não sei. Mas ele foi e lavou-se. Mas sabe o que é o tremendo? Que quando ele é curado, o primeiro que ele vê não é Jesus. O primeiro que ele vê é o estanque. O estanque de Siloé. Mas por quê? Por que Jesus fez isto? Por quê? Quando este homem foi curado, as pessoas começaram a perguntar para ele: Você é o mesmo que a gente viu sentado, que mendigava, aquele cego? Ele dizia: Eu sou. As pessoas diziam: Não pode ser. Se parece com ele. Será que é ele? Os vizinhos e as pessoas daquela cidade falavam: Será que é ele mesmo? Será? Não será? E ele afirmava: Sou eu. Agora é tremendo perceber que quando perguntaram para ele: O que foi que aconteceu? Ele contou direitinho a história. Contou direitinho. Mas quando perguntaram: Onde está o homem que te curou? Ele com tristeza teve que responder: Eu não sei. Eu não sei. Irmãos, hoje muitos de nós vivemos uma realidade. Temos um Deus maravilhoso. Cantamos: Grandioso é o Senhor. Falamos das suas maravilhas. Falamos dos milagres que Ele tem feito. Talvez você não era cego e enxergou, mas muitas coisas na sua vida têm sido cuidadas por Deus. Muitas, seus filhos, sua casa, sua vida, seu chamado, cura, libertação, sua conversão. Tem muitos aqui que talvez estão vindo pela primeira vez para a igreja, mas Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de todos nós. Se uma pessoa lá fora tem saúde, é porque Deus está cuidando dele. Mesmo se ele amar a Deus, mesmo ele até blasfemando contra Deus, Deus cuida do homem. Agora, o triste é que Deus nos cuide e nós que somos cuidados não possamos conhecê-lo. Porque a tristeza deste homem é que Jesus o curou, Jesus o ajudou, mas ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era o Senhor. O título da mensagem nesta noite é: Eu preciso conhecer aquele que tanto tem me ajudado. Amém? Eu preciso conhecer. Porque muitos de nós
pensamos que recebermos pão, água, vida, sustento, saúde, e tentar me aproximar de uma coisinha de Deus e ter uma experiência com Ele, é mais do que suficiente para eu conhecer Jesus. Não. Este homem recebeu um milagre. Este homem recebeu um toque de Deus. Este homem recebeu ajuda que a vida toda ele precisou. E ainda assim, não lhe conhecia. Não lhe conhecia. Sabe quantos de nós podemos estar hoje aqui sentados, ouvindo uma palavra, pertencendo a uma crença religiosa, querendo buscar de Deus, mas sem conhecê-lo, que podemos contar das suas maravilhas. Olha o que acontece aqui. No primeiro lugar nós vamos ver que ele falava direitinho do que Deus tinha feito. Era um homem que podia dizer, Deus fez, ou pelo menos dizer, Jesus fez comigo. Olha o testemunho, era um testemunho tremendo. Vamos ver aqui, versículo 9, diz assim, uns diziam, este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Disse-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Escute a forma como ele contava, olha a experiência. Ele respondeu e disse-lhe, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disseram-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Pelo menos nesta passagem, a gente conta 3 e 4 vezes que ele conta o milagre. Você pode ler depois em casa. Alguém perguntava, como que foi? Não, eu estava passando, ele veio, pegou, cuspiu, fez lodo, botou nos meus olhos, mandou eu para o estanque, eu me lavei e vi. Como foi os fariseus? Ele fez tal e eu repetia. De novo os fariseus, como que foi? E contava para todo mundo. Contava. E talvez nós também temos muito a falar do que Deus tem feito. Você conta direitinho. Não, alguém veio, me visitou e orou, e eu senti um calorzinho assim tremendo, foi muito lindo, foi muito gostoso. Não, eu fui nessa igreja, escutei esse louvor, você não imagina, foi uma coisa gostosíssima, linda demais. Não, eu estava passando, alguém me convidou para uma célula e eu me senti bem. Talvez você pertence a outra igreja ou a outra religião e você diz, não, mas quando eu entro no meu quartinho, eu faço uma oraçãozinha, eu me sinto bem. Mas receber a ajuda de Deus não nos faz diferentes. Todo mundo recebe a ajuda de Deus. Ainda sem conhecer Jesus. Eu conheço pessoas que Deus cura elas e elas não conhecem Jesus. E conheço outros que conhecem Jesus e Deus não cura. Também conheço. Que não sei, tem que perguntar para Deus. Agora, o que eu quero te dizer com isso? Que ser ajudado por Deus não te garante conhecê-lo. Nós podemos falar do que Ele faz. E às vezes nós pensamos que porque temos um testemunho para contar, e não falo só do testemunho o que nós fazemos aqui, mas falo às vezes de falar para outro, não, Deus me ajuda, Deus me dá, né? Que as expressões da maioria das pessoas, não, Deus tem sido bom comigo, que eu pedir, e falam com aquela propriedade de Deus. Ele falava de Jesus com propriedade, mas ele não sabia onde Jesus estava. Ele podia falar do que Jesus fez, mas não de quem Jesus era. Ele podia falar do bom que Deus foi com ele, mas não do Deus que estava salvando. Não podia falar daquilo. Por quê? Por quê? Porque recebermos ajuda não nos faz salvos. Recebermos milagres não nos faz salvos. Recebermos comida, recebermos cura, recebermos libertação, não nos faz salvos. Você pode ter muitas coisas para contar e ainda assim não conhecer o Jesus que você tanto fala que fez maravilhas. Esse homem falava muito, com muita propriedade, mas ele não o conhecia. Irmãos, era um cego de nascença. Não estamos falando de alguém que tinha catarata, tá? Você sabe que catarata já é ruim, mas dá para enxergar. E a catarata não foi a vida toda. Nós estamos falando de alguém que tem miopia. Estamos falando de um cego de nascença que nunca viu nada de nada. E Jesus decidiu tocá-lo, fazer um milagre e começou a enxergar. Hoje muitos correm atrás de Jesus. Mas não por Jesus, mas por aquilo que ele sabe fazer. Mas este homem não correu, Jesus o encontrou. E Jesus o curou. Mas mesmo assim, ele não conseguiu conhecer o Senhor. Escuta o que diz aqui. Vamos ver em segundo lugar.
que realmente ele era ignorante com respeito à pessoa de Jesus. No primeiro lugar, ele não sabia quem ele era. Escuta o que acontece aqui, versículo 11. Quando perguntaram, dez para entender, disse-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Os vizinhos perguntaram, como se te abriram os olhos? Ele fala assim, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo. Olha, o homem chamado Jesus, escuta a expressão. Ele não podia dizer, meu Cristo, meu Jesus. Eu vou lhe dizer qual era a diferença entre ele. É o que eu penso, tá? Vou dizer como o apóstolo Paulo, digo eu, não o Senhor. Quando Bartimeu foi curado, ele clamou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego conhecia alguma coisa do mestre. Por isso Jesus parou, curou e falou, salvo e curado, porque você já me conhece, gostei. Agora esse daqui não, esse não conhecia. Então Jesus falou, eu vou te ajudar, mas você não me conhece mesmo, vai, se lava e enxergue primeiro o estanque. Mas você não me verá, porque você não me conhece. Essa é uma grande diferença. Este homem foi curado. E quando lhe perguntaram, quem que te curou? A expressão é dolorida. Conhece esse homem chamado Jesus? Esse homem chamado Jesus. Quem era para ele aquele que o curou? Um homem. Para quantos de nós, o Jesus que tanto nos tem ajudado, nós falamos que é Deus. Mas minha pergunta é, que tipo de Deus é para você? Alguns falam, é meu Deus, Deusinho, se falará em português? Deus pequenininho, como se diz? Deusinho, meu amadinho. Mas você o conhece? Quem é para nós Jesus? Jesus é que me dá comida, me ajuda. Aqui é tão grande. Ele não dá comida, Ele dá salvação. Ele não só dá saúde, Ele dá eternidade. Ele não veio para nos dar a mão e complementar e gostar da gente. Ele veio para nos puxar do inferno e nos levar para o céu. E muitos de nós, mesmo sendo ajudados por Deus, falamos dele como se o conhecêssemos. Mas no fundo, não sabemos nada dele. Não sabemos nada. Quem que te curou? O homem chamado Jesus. Alguma vez ouviu falar dele? Ele está famoso. Pois é, ele que me curou. Ele, um homem bem legal assim, passou, fez lodo, bem estranho, mas eu gostei porque eu estou vendo. Mas ele não conhecia. Ele só falou, é um homem. Olha outra expressão que ele usou aqui. Quando ele fala que era um homem, não sabia quem ele era. Versículo 16, escuta o que diz. Então, alguns dos fariseus, aqui já não eram os vizinhos, eram os fariseus, diziam, este homem não é de Deus, falando de Jesus, pois não guarda o sábado. Tá, porque o curou um sábado. O dia de repouso. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Os fariseus estavam muito confundidos. Então foram perguntar para o cego, que recebeu ajuda, o que você diz de Jesus? Escuta o que ele respondeu. O que tu dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Mas outra coisa, ser profeta é uma bênção, porque é um nível alto para um homem, e ser homem de Deus. Agora, para o Filho de Deus ser chamado de profeta, é abaixar o nível do nosso Salvador. Amém? Profeta salva? Profeta liberta? Profeta da eternidade? Ele não conhecia Jesus. Ele falou, acho que é profeta, que fez uma obra assim meio estranha. Acho que é profeta. Olha a confusão que esse homem tinha com respeito de quem era Jesus. O curou, o libertou, mudou a sua história, mudou a sua vida, mas não lhe conhecia. Só não mudou ainda sua eternidade. Porque o milagre que Jesus fez, a ajuda que ele recebeu, o ajudou para enxergar este mundo, mas não o reino dos céus. Quando alguém recebe a ajuda de Deus e não conhece o seu ajudador, ele começa a viver bem aqui na terra, mas não está pronto para viver lá no céu. Esse não estava pronto. Perguntaram para ele, quem você acha que é Jesus? E ele
né? Indagou lá na sua história, na cabeça, nos livros, e pensou: Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias, eu acho que é profeta. Porque os que faziam milagres na antiguidade eram os profetas. Elias, Eliseu, lembra? Então ele falou: eu acho que é profeta, pelo nível, pelo menos, do Elias. Mas olha a confusão. Quantos de nós também abaixamos o nível do nosso Deus? Chamamos Ele de milagre só. Quem é Deus? Aquele que faz milagres. Quem é Deus? Aquele que cura. Quem é Deus? Quem é Jesus para você? Aquele que me deu marido, me deu casa, me deu carro, me ajudou. Eu pedi para entrar na faculdade e Ele ouviu uma oração. Lindo, muito lindo. Mas esse não é Jesus. Não é Jesus, não. Estamos abaixando o nível do nosso Salvador, porque nós não lhe conhecemos. E outra coisa tremenda, gente. Irmãos, as pessoas se sentem ofendidas quando você os convida a conhecer Jesus. Eu já conheço Jesus. Eu falo com Ele todos os dias, todos os dias. Quem é Ele para você? Ele é quem me ajuda. Você não o conhece. Não é suficiente com estar aqui. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Ele falou: eu acho que Ele é profeta. Para mim, que Ele é profeta. Mas outra coisa que Ele respondeu aqui. Fora disso, Ele tinha uma confusão com Jesus, muito grande. Versículo 24. Escuta o que diz. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Escuta a resposta do homem. Olha, se queria defender a Deus, se queria defender Jesus, eu acho que piorou o negócio. Versículo 25. Respondendo ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu, havendo sido cego, agora estou enxergando. Olha. Ele querendo defender Jesus, piorou tudo. Piorou. Os fariseus, eu vou lhe explicar uma coisa, que talvez você não sabe ou não se lembra. Quando este cego foi curado, já era uma época que Jesus estava sendo buscado pelos fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes e todos aqueles da época para prendê-lo e matá-lo. Já não gostavam dele, todo mundo queria, pegar Jesus. E na época já estavam sendo discriminados os judeus que caminhavam atrás de Jesus. Já estavam sendo discriminados. Quem aceitasse que Jesus era o Messias, era expulsos das sinagogas. Você pode ler o texto depois. Eram expulsos da sinagoga. Então, não era fácil reconhecer que Jesus era o Messias. Não era fácil. E os fariseus estavam procurando uma chance para poder falar contra Jesus. Jesus mesmo procurou curar aquele homem um dia sábado. E dali eles começaram aquela guerra contra Jesus. Curou um dia sábado, ele não é de Deus. Se fosse de Deus, saberia que sábado não dá para curar, porque é o dia de repouso, santo, sagrado. Tremenda religiosidade. Aí, eles tentavam pegar Jesus e pegaram um cego. Você era cego mesmo? Era. Desde quando? De nascença. Como que te curou? Eu já falei, ele fez lodo, botou os meus olhos, me mandou lavar. Eu voltei, eu estou vendo. Você vai ler, você vai rir muito. Essa passagem eu rio muito, lendo ela. Aí ele até falou: vocês querem ser discípulos dele? Porque eu acho que vocês estão gostando. Aí, eles falaram: dá glória para Deus. Escuta, dá glória a Deus. Diga, ele é pecador. E ele responde: olha, eu não sei se ele é pecador ou não. Agora que ele faz milagre, faz. Você leu? Não sei se é pecador. E a defesa parece boa para o homem, mas não para o nosso Deus. Porque Jesus é pecador. Ele não o conhecia. Não o conhecia. Ao ponto de colocar Jesus ao nível de um homem, ao nível de um profeta, e agora o abaixou mais, ao nível da gente, pecador. Colocou um nível. Eles perguntaram: ele é pecador? Eu não sei se é pecador. Eu só sei que me curou. O que ele podia falar? Sou da ajuda, mas não do Messias. Do que ele podia falar? Do que Deus fez, mas não do que Jesus era. Irmãos, entenda, por favor. Você que é o nosso convidado, você que está aqui pela primeira vez. Jesus não quer só te ajudar.
Ele quer que você o conheça de verdade. Eu não estou te perguntando se você leva 5, 10, 15, 20 anos vindo para um lugar, buscando, fazendo uma oração. Se você não tiver uma vida firme com Deus, se você não entender que não é suficiente com fazer uma oração, tentar buscar alguma coisinha de Deus, mas ter uma mudança e conhecer o nosso Salvador, não adianta. Não adianta. Jesus não veio só para tirar a cegueira dos nossos olhos físicos, mas a espiritual. E este homem continuava cego, este homem continuava sem enxergar, este homem não entendia quem era o Messias. Como é que alguém que tem uma experiência tão tremenda com Deus não consegue conhecê-lo? Mas ele não conseguiu. Agora nós precisamos buscar conhecer o Senhor e deixar de nos envergonhar do Deus que tanto tem nos ajudado. Amém? Irmãos, quando você ama a Deus, quando você conhece Jesus, você não se envergonha dele. Você quer falar para todo mundo, você quer ensinar, você quer fazer tudo que ele mandar, da forma que ele mandar. Quando você conhece Jesus, você quer entregar a sua vida e contar para todo mundo: eu conheço Jesus. Mas neste ponto, este homem continuava pertencendo à sinagoga. Ele não tinha sido expulso, estava sendo avaliado para ver se ele era expulso da sinagoga ou não. Mas a Bíblia diz que começaram a cutucar ele, começaram a procurar, a buscar, ao ponto de ir e falar com os pais dele. Foram procurar os pais. Então perguntaram para eles: seu filho era cego mesmo? Os pais falaram: era cego. Quem que o curou? Eles, olha, do medo, eles não responderam. Falaram: olha, pergunte para ele, ele tem idade. Mas por quê? Porque eles se envergonhavam. Como número 3, nós precisamos entender que eu não posso me envergonhar de Jesus. Irmão, o que é se envergonhar? Escute, não é dizer... Tem pessoas que dizem: eu nunca me envergonho. Quando alguém me pergunta se eu vou para uma igreja, eu falo: se eu vou, eu tento sempre, né, lembrar de Deus, porque Ele fez o seu. Né? Bem diplomático. Né? Não, Deus é o primeiro. Deus é o mais importante. Mas nós não temos o valor de viver Jesus intensamente com a minha vida. Perguntaram para os pais: quem que o curou? Escuta o que diz aqui. Versículo 21. Olha a vergonha dos pais. Vamos ler o 19. Perguntaram-lhe, dizendo: este é o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. O que ele tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lo a ele mesmo. E ele falará por si mesmo. Mas escuta o versículo 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais sabiam que esse homem era cego e que Jesus o tinha curado. Mas quando perguntaram para eles quem que o curou, eles falaram: não sabemos. Mas aquilo era mentira. Eles se envergonharam de Jesus por medo de ser expulsos da sinagoga. Quantos de nós temos um evangelho morno, pela metade, de qualquer maneira, porque nós não temos a coragem de enfrentar o que for para dizer: eu sou cristão, eu amo Deus, eu quero o céu, eu vou para o reino, eu não sou daqui. Não sou com palavras, falo com a minha vida. Sentimos vergonha, fazemos as coisas em Deus pela metade. Não temos a coragem de confessar: não, eu vou lá, eu vou ficar firme, eu vou aceitar Jesus. Querido, você que está vindo para uma célula, seja bem-vindo. Amamos você, mas entenda, não é só para assistir na célula, não. Você precisa ser firme com Jesus. Não adianta você fazer uma oração se você não aceita Jesus no seu coração e caminha nos passos que a Bíblia diz que é para dar. Você precisa conhecê-lo, se converter, se batizar, servi-lo e se tornar um exemplo de vida na sociedade, através daquilo que Jesus um dia falou. Amém? E eu não estou falando de religião, estou falando da Bíblia, do Jesus que nos salvou. Você que leva anos, você precisa entender que o evangelho não pode ser vivido pela metade. O apóstolo Paulo falou: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Não para cura, não para libertação, não para multiplicação, não para ter propriedade.
para salvação, vida eterna. Amém. Agora, os pais se envergonhavam e disseram: não, eu não sei, pergunta para ele, que ele se vira. Vai, pergunta para ele. Agora, este homem, era um tempo complicado, mas este homem começou a ter a ver com eles, e começou a ter um altercado com eles. Versículo 30, vamos ler um pouquinho antes, para você entender essa palavra. Diz assim: responderam-lhe, quando perguntaram, versículo 26, e tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha quanta perguntadeira. Versículo 27, respondeu-lhes: já vos disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Querei-vos vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo deles seias tu. Amém. Amém. Aqueles perseguidores estavam profetizando: você precisa se tornar discípulo. Até os fariseus entenderam que ele ainda não era discípulo. Não? Eles eram ruins, mas uma coisa boa eles falaram: você precisa se tornar discípulo. Quando ele falou: vocês querem ser seus discípulos? Eles falaram: não, você precisa ser o discípulo dele. Olha que tremendo. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Dava para ver. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e ele abrisse os meus olhos. Que lindo. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Escute isto. Quando os fariseus começaram a cutucar aquele homem, começaram a buscar, ele começou a raciocinar e falar: eu falei que era pecador, mas para aí, ninguém que é de Deus e que faça isto pode ser pecador. Ele já começou a reagir. Ele não negou que Jesus o curou. Ele começou a defendê-lo, começou a pensar. Nós precisamos, para poder conhecer Jesus, começar a refletir na vida e no evangelho e na crença que nós estamos tendo. Precisamos pensar: para aí, quem que é Jesus para mim? O que eu estou fazendo com Jesus na minha vida? O que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo a vida espiritual? Como é que eu estou tentando conhecer Jesus? Como é que eu estou tentando ir para o reino dos céus? Será isso mesmo que eu estou buscando? Será que eu estou indo para a igreja para ir para o reino? Ou estou indo para a igreja só para ter dinheiro aqui na terra? Será que eu estou indo para a igreja porque eu tenho medo do inferno e talvez indo para a igreja eu vou me salvar? Ou porque eu amo Deus? Será que eu estou buscando porque eu entendo que há um céu, uma eternidade, e que sem santidade ninguém verá o Senhor? Ou estou indo porque meu pai era, eu tenho que ser e tenho que ir para a igreja também? Ele parou para refletir. Ele parou para pensar e dizer: não, para aí, ele não pode ser pecador. Como vai ser pecador alguém que faz o que ele me fez? E começou a arriscar a sua vida, a sua reputação. Começou a arriscar a sua vida de judeu na sinagoga. E os fariseus começaram a falar contra ele, mas ele parou: ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente de Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha que pensamento, olha que raciocínio. Ele começou a meditar, versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu de alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aleluia, aleluia. Pela primeira vez ele falou com sabedoria. Já não diz: eu não sei onde está. Já não diz: ele é pecador. Já não diz: ele é homem. Já não diz: ele é profeta. Agora diz: ele tem que ser de Deus, porque nunca se ouviu alguém fazer isto se não for de Deus. Aleluia. Irmão, pensa quanto você precisa se aproximar de Deus. Quanto? Reflete na tua vida, reflete na tua comunhão, reflete na tua busca, reflete como você está levando a sua vida. Um dia sim, um dia não, morno, um dia peco, outro dia eu faço uma oração, então empato e aí eu já estou melhor. Não pode ser, não é assim que Deus quer que nós vivamos. Esse não é o verdadeiro evangelho. Pensando nisso, responderam eles e disseram-lhes: tu és nascido de todo em pecados e nos ensinas a nós? E o expulsaram da sinagoga. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Que quando este homem teve a coragem de dizer: eu não quero mais Jesus pela metade, eu não quero Deus pela metade, ele me curou, ele me ajudou, mas eu preciso saber quem é ele. Quando ele foi expulso da sinagoga, eu estou falando em sentido figurado, mas ele foi expulso mesmo daquela religião.
Ele foi expulso mesmo. E nós temos que entender que quando queremos Deus, que quando queremos agradá-lo, querido, olhe para mim. Se você quer agradar a Deus, você não pode continuar a sua vida normal. Se sua vida continuar normal, alguma coisa está errada. Alguém tem que deixar de gostar de mim. Alguém tem que falar, poxa, você está muito religioso. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Se não fala, está errado. Está errado. Está errado. Porque só quando eu creio em Deus com todo o meu coração, eu conseguirei conhecê-lo. Porque Jesus não se apresentou antes? Você acha que Jesus não sabia que ele levantou toda essa poeira? Jesus sabia, lógico. Ele o curou, mandou ele se lavar e foi embora. Deixou ele lá se arrumando, para ele decidir a sua vida. Quer que eu seja seu ajudador ou quer que eu seja o seu salvador, filho? Hoje é uma noite onde nós precisamos decidir. Se você quer, Deus pode continuar o ajudando, mas eu não garanto que Ele possa te salvar. Agora, se você quer, você pode procurar que Ele te salve. Ainda que Ele não faça tudo o que você quer, mas com certeza fará tudo que você precisa. Quando este homem teve aquela discussão com os fariseus, com os saduceus, e ele foi expulso da sinagoga. Lê comigo o que aconteceu aqui. Oh, aleluia, que lindo és tu, Senhor. Versículo 34 de novo. E responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no da sinagoga. Versículo 35. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Espera aqui um minuto. Quando que Jesus o procurou? Quando ele deixou de viver Deus pela metade. Quando ele deixou de se envergonhar. Quando ele arriscou a ser expulsado da sinagoga, Jesus foi atrás dele e o encontrou. Você o leu, disse a Bíblia. Quando Jesus ouviu que tinha o expulsado, foi procurar, foi buscá-lo. Sabe quando nós vamos conhecer Jesus? Quando você arrisca tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sabe, só para agradá-lo a Ele. Amém? Igreja, nós não somos aqui. Entenda isso. Eu não sou contra uma propriedade, eu não sou contra quando ter uma casa, um carro. Eu sou contra ter o coração aqui e esquecer que nós somos do céu, que nós somos do reino. A nossa linguagem é espiritual, a nossa vida é espiritual, o nosso tempo é para Deus, a nossa casa é para Deus, a nossa vida é para Deus. O dia que você entenda isso, Jesus vai correr atrás de você e vai dizer: ô meu filho, eu quero me apresentar, meu nome é Jesus, eu quero te salvar. Enquanto você se vergonha dele, Jesus vai continuar se escondendo, bem longe, só ficando de olho para ver o que você vai fazer. Jesus estava não tão longe, mas também não tão perto, só esperando para ver o que aconteceria. Mas aqui diz, Jesus ouvindo que o tinham expulsado. Que lindo, como eu gostei dessa frase. Jesus ouvindo que eu tinha expulsado. Irmão, faça que o expulsem. Faça que o diabo não goste mais de você. Faça isso. Faça isso. Que o diabo fique bravo e diga: agora você se converteu, eu não gosto mais de você não. Agora é crente mesmo. Eu gostava de você morninho, agora não dá. Faça ele ficar bravo. Faça isso. Faça as pessoas falar: você está muito crente. Irmãos, as pessoas acham que me ofendem quando eu falo: ai, você é muito fanática. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui pedir visto lá na embaixada dos Estados Unidos, lá na Colômbia. Eu fui. E a cônsul olhou para mim. Eu não levava nada. Levei só o passaporte, não tinha mais. Conta bancária, nada. O que eu ia levar? Aí ela olhou para mim e falou: mas você é de onde? Eu falei: eu sou colombiana. Você não é colombiana. Você não tem nada aqui, você não tem nem dívidas. Ela falou: você não tem nem dívidas. Você vive de um lado para aqui, de outro lado para lá. De onde que você é? Você não é daqui, você não é da terra. Irmão, pense numa coisa que alegrou meu coração. Aleluia! Eu não sou daqui. Oh, como eu fiquei feliz. Falei: obrigada, Deus te abençoe. Você não entra nos Estados Unidos. Obrigado, mas vou entrar no reino dos céus. Agora, como eu fiquei feliz quando ela falou: você de onde é? Não pertence a nenhum lugar. Ela brigando comigo e eu contentíssima. Feliz. Eu sou de Jesus, eu vivo a palavra, eu não sou daqui. Oh, que maravilha. Irmãos, viva Jesus por inteiro. Viva Jesus por inteiro. Porque o dia do juízo não adiantará ele ser o teu ajudador. Ele tem que ser o teu salvador.
Amém? Não é suficiente você contar que Ele fez milagres. Você precisa contar que Ele o salvou. Jesus escuta que foi expulso. Jesus foi procurar por ele e fala assim: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é Ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Ele já enxergava, mas não tinha visto Jesus. Mas quando ele foi expulso, Jesus foi e se apresentou e disse: olha para mim, eu sou o Cristo, que significa o Messias, o teu Salvador. Que lindo. Versículo 38, e disse ele: creio, Senhor, e o adorou. Que maravilha. Olha só, que encontro maravilhoso, que encontro lindo. Mas e não foi a primeira vez assim. Eu quero terminar nesta noite animando cada um de vocês, querido. Eu não te conheço, não conheço sua vida. Mal complementei talvez alguns. Mas eu quero te desafiar a deixar de ter Jesus como ajudador e tê-lo como o único Deus e o centro da sua vida. Porque o que Ele faz é maravilhoso quando faz coisas aqui na terra. Mas Ele não morreu só para isso. Ele morreu para muito mais que isso. E é nos dar salvação. Amém? Convido você a ser expulso da vida normal. Convido você a ser expulso da mesmice da religião, da mornidão, do pecado, do adultério, da fornicação, da religiosidade. Seja expulso de todas as coisas que te impedem de conhecê-lo. E Jesus ficará na tua frente. Ele mesmo vai se apresentar. E você conseguirá vê-lo. So